Glória a Deus. A gente está no capítulo 22 de Isaías, nessa caminhada que nós temos aqui, neste valioso livro, enigmático para alguns antes, e agora um livro que tantas verdades tem nos ensinado, né, gente? A gente tem visto, assim, grandes coisas do Senhor fazendo, nos dando entendimento nesta carta. Hoje é o nosso capítulo 22, vamos do verso 15 ao verso 25. A gente está no bloco de sentenças, lembra? Desde o capítulo 13 até o capítulo 25, são sentenças às nações. E esse é o único exemplo que nós temos em Isaías, que as sentenças não são direcionadas a nações, são direcionadas a duas pessoas, em especial uma. É a única vez que em todo o livro de Isaías, o profeta se dirige a alguém específico. O livro de Jeremias, ele tem mais textos assim que falam a pessoas. Mas Isaías, salvo engano, é a primeira vez, e se eu não estou enganado, a única, que Isaías ele não é chamado a falar a nações, a um povo, mas a uma pessoa em si. E esta pessoa é Sebna, possivelmente alguém do reinado de Judá, do povo do Senhor, e possivelmente alguém que está ali nos ambientes do rei. Vamos ler Isaías 22 a partir do 15. Assim diz o Senhor dos exércitos. Essa expressão é muito usada em Isaías. Anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e faça a seguinte pergunta a ele: que é que tens aqui? O que é que você está fazendo aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás. Ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei de uma túnica, ou da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como o teu pai, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão todas as responsabilidades da casa de seu pai, a prole, os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês alguns princípios hoje, nessa perspectiva de lideranças desfeitas. Aqui fala de dois homens. Sebna exercia alguma liderança, Eliaquim vai substituí-lo nesse seu posto, nesse seu lugar de autoridade. Eu quero falar hoje com vocês, compartilhar um pouco essa linha desse assunto chamado liderança. Pode ser aplicado somente na liderança eclesiástica, liderança enquanto pastores, a mim, enquanto pastor de vocês, a liderança que vocês conhecem. Podem ser aplicados às nossas lideranças, naquilo que a gente exerce. Todos nós somos potencialmente líderes, lideramos alguém de alguma forma, influenciamos alguém de alguma forma, e esse é o conceito de liderar. Liderar não é mandar, liderar é influenciar. Então seja filhos, mais diretamente assim, enquanto pais, nós influenciamos filhos, lideramos, apontamos caminhos. Mesmo solteiros, mesmo descasados, nós temos sim influências a dar. Então, lideranças desfeitas, quero falar sobre isso. Ano passado nós falamos muito sobre liderança aqui na igreja.
Eu quero compartilhar com vocês aqui nesse texto alguns entendimentos que eu tenho e que saltam desse texto para mim. Eu vejo nesses dois personagens aqui símbolos de estruturas de liderança. Eles simbolizam essas estruturas de liderança que Deus mexe, que Deus move, que Deus trata, que Deus arranca, mas ambos, esses dois homens, eles são desfeitos. Não sei se vocês perceberam, mas tanto Sebna será morto, como Eliaquim será arrancado. São lideranças desfeitas. Toda liderança será desfeita. Toda liderança, a não ser a de Cristo, que o seu trono é eterno, toda liderança ela será desfeita. A questão é como ela será desfeita. E o que nós vamos aprender com isso aqui? Então eu quero passar rapidamente assim para os nossos ensinos, tentar ser o mais objetivo possível. Mas em primeiro lugar, eu vejo nesse texto aqui que nem todos que chegam à liderança são de fato pessoas aprovadas pelo Senhor. Não é pelo fato de ser líder que é uma pessoa aprovada. A gente tem falado isso, e é bom a gente lembrar sempre, que Deus ele não usa somente as pessoas que Ele aprova. Um homem que Deus usa não é necessariamente um homem aprovado por Deus. Não é, Ele usa quem Ele quiser. Nós estamos vendo aqui, ao estudarmos esse livro de Isaías, que a Assíria é um instrumento de Deus. A Assíria é um povo usado por Deus. O Senhor chega a chamar os assírios de seus filhos, no sentido de que são aqueles que fazem a sua vontade. Mas fazer a vontade do Senhor, necessariamente, não significa ser aprovado pelo Senhor. E isso é bem interessante a gente reforçar de novo. Um homem que Deus usa, pode ser que não seja aprovado por Deus que o usa. E aqui, Sebna, nós não sabemos como ele chegou a esse alto cargo junto ao rei de Judá. Nós não sabemos como Sebna, ele chegou a ser o administrador do palácio. Não sabemos quais foram os meios que esse homem usou, nós não sabemos quem o colocou lá. Essa sentença é direcionada a ele. Fale ao administrador, fale a este homem que tem chaves, esse homem que tem o ofício da mordomia num palácio, e de onde sai a liderança sobre o meu povo. Então, fale a este homem que está aí, que ocupa este cargo, que está nessa posição, que oficia o que faz. Fale a profecia para ele. E é muito curioso isso. Isaías se levantar para falar diretamente a uma pessoa. Então, possivelmente seja um homem que nós não temos muitas informações aqui no texto, mas possivelmente não seja da nação de Judá. Possivelmente seja uma pessoa de uma outra nação, e não um israelita, e não um judeu. Por isso que quando ele está querendo construir o seu sepulcro, ele busca um lugar que é ilegítimo. É como se ele estivesse querendo ser sepultado junto com Davi. Um exemplo. É muito ilegítimo alguém ser sepultado junto ao sepulcro de Davi. Não estou dizendo que é isso, mas é nessa dimensão que Sebna está cavando numa rocha, buscando fazer uma rocha, que lá seja o seu sepulcro, marcar o seu nome em um lugar alto, porque assim ele seria, que era uma cultura da época, visto por todas as gerações. Sepulcro naquela época, tendo esta pompa, tendo este local de honra, assim como os reis de Israel, tinham muito significado. E eram os próprios reis que faziam os seus próprios sepulcros. Lembra que Jesus ele não tinha o seu? E quem tinha um sepulcro e colocou Jesus lá era um homem rico chamado José de Arimateia. Então assim, ter o seu túmulo, fazer do jeito, da forma, tinha valores e tinha significado. Então Sebna queria estabelecer o seu nome e que ficasse por gerações em um lugar que era ilegítimo.
Então isso já demonstrava que ele, na sua caminhada, queria terminar em locais que seriam visualizados, que somente quem era do povo de Israel e pessoas usadas pelo Senhor, pessoas aprovadas pelo Senhor, poderiam ter esses túmulos nesses lugares e serem referenciais para as gerações, que somente Deus poderia usar esses homens assim. E Sebna não é. Por isso que quando Isaías vai falar com Sebna, ele está possivelmente no seu lugar de sepulcro, acompanhando os serviços lá dos funcionários. O que é que você tem aqui? O que é que você tem aqui para estar fazendo isso? Possivelmente foi nesse momento que Isaías chegou lá. Então, era um homem ungido. Era um homem que estava junto com a realeza, era um homem que estava sendo um administrador junto com o povo do Senhor ali. Alguém que está revestido de autoridade diante do povo, alguém que usa o cargo para chegar a fins pessoais e não para fazer aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Então, líderes em posições que buscam mais estabelecer o seu nome e usar os seus cargos como trampolins para chegar aonde eles querem chegar, atendendo às suas satisfações pessoais ou seus anseios pessoais, geralmente são homens que claramente estão em lugares ilegítimos. Só que esse homem aqui está na corte, esse homem aqui está em um lugar de honra, e precisa ser muito profeta para ir falar com ele pessoalmente. E Isaías vai lá, verso 15, verso 16, e aqui dá a entender que no versículo 16, Isaías chega para falar com este homem e fala com ele olho no olho. O que é que você tem aqui? Por que você está cavando essa sepultura aqui? E aí precisa ser muito profeta para dizer isso, olhando na cara de um homem que pode te mandar prender. Falar de púlpito e falar em público, você não precisa ter muita coragem para falar isso, não. É muito fácil você ter plateia e dar uma de macho. Difícil é só você e a pessoa. Então, é muito fácil você falar nos corredores. Difícil é falar para a pessoa certa, olhando no olho dela. É muito fácil você estabelecer impérios ou reinados pessoais usando de meios ilegítimos para isso. Difícil é você ter uma autoridade profética para falar com essa pessoa claramente. Isaías teve muita autoridade profética para falar com esse homem, porque ou ele sairia de lá morto, ou então era Sebna que sairia de lá morto. Entende? Essa é a autoridade profética, assim, da gente chegar com tanto entendimento de que nós estamos falando a verdade, que não importa muito bem com quem nós vamos falar. Não existem pessoas revestidas de autoridade que não possam ser repreendidas. Não existem pessoas revestidas de autoridade que não errem e que precisem ser corrigidas. Não existem pessoas revestidas de autoridade que não possam ser advertidas, admoestadas. Não existe essa pessoa. Não existe uns ungidos intocáveis. Não existem essas pessoas. O que está faltando são pessoas com autoridades proféticas. De dizer que determinados lugares são ilegítimos. De dizer que determinadas condutas são reprovadas. De dizer que determinada palavra e sentença são mentirosas. O que está faltando é isso. E aí ficam nos corredores e ficam nos bastidores e não fazendo o que deveria ser feito. Por uma ausência de amor e por uma covardia, dando a entender que se acha melhor do que os outros, porque se falam nos bastidores e não para a pessoa certa. E aí Isaías vai lá falar com esse Sebna. Isaías vai lá falar com esse homem. Conforme as narrativas, ele está cavando um túmulo, e aí é a autoridade. Nós falarmos para as nossas famílias do que está errado é fácil. Difícil é falar com a pessoa que está errando. Então põe isso no nosso coração, assim, a sentença é para Sebna. Tudo bem, mas a gente pode aprender um movimento aqui com Isaías. Pode ser que nós não sejamos o Sebna, mas há uma grande possibilidade da gente não ser o Isaías.
Entende como a Bíblia pode falar com a gente de várias formas? Pode ser que a gente já saia desse texto. Bom, eu não sou e nem exerço cargo de liderança. Mas você poderia exercer um cargo de autoridade profética. Boa? Então assim, quando o Senhor nos revela textos como esse, nós temos muitos ensinos desses movimentos pessoais, gente. Eu acho que textos como esse, o Senhor não fala mais a nações, o Senhor não está falando mais a um povo, o Senhor está falando a uma pessoa que tem nome, uma pessoa que nós sabemos quem é uma sentença pessoal, individual, é olho no olho, é no alto de um monte, a pessoa sendo pego, fazendo o que estava fazendo, e de forma errada, é isso que está faltando. Então esse movimento que Deus gera em nós a cada dia, como Igreja Cristã Evangélica Nova Vida, que nós não sejamos profetas de bastidores, mas homens e mulheres revestidos de autoridades para colocar o Sebna no seu devido lugar, ou para sermos instrumentos de conversões dos Sebnas. Mas nós precisamos, porque nem todo líder foi Deus que colocou lá. Então, na verdade, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é ilegítimo. Vamos ver o que Isaías fala. Quem te deu permissão para você estabelecer um sepulcro nesta terra? Versículo 16. Essa sepultura nobre, quem você pensa que você é? Então, existem muitas pessoas com lugares que não deveriam estar. E ministérios, pastores que não deveriam estar. Muitas vezes tem pais que não deveriam ser pais. Eles não estão ocupando o seu lugar de pai. E assim, e aí vem, nem todos que estão lá estão do jeito que Deus quer e fazem da forma que Deus mandou ser feito. Mas só que o Senhor vai matar essas pessoas. Aleluia! Misericórdias por nós. Aí do verso 17, verso 18... o Senhor vai dizer que essas pessoas vão ser mortas. Porque Isaías chega para o Sebna e diz assim: campeão, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo. 17 e 18. Aperta o cinto aí, porque eu vou te falar o que o Senhor vai falar, o que o Senhor fará com você. É isso aqui que ele está falando no verso 17, verso 18. E até o verso 19. O verso 19 é o que acontecerá. Você será demitido, você será destituído, você sairá do seu posto, da tua posição, você será derribado de onde você está. Verso 19. Verso 17 e 18 diz como é que eu vou fazer isso. Então, como é que o Senhor vai fazer? Então, eu vou te agarrar de forma firme, eu vou arremessar você violentamente, fazendo de você como se fosse uma bola. Pode ver que é isso que está escrito aqui no verso 17 e 18. Eu vou fazer de você como uma bola. Eu vou agarrar você, vou amassar você e vou jogar você violentamente. E você vai parar numa terra muito espaçosa, num vale, num deserto. E você hoje está se sentindo uma bola amassada no meio de um deserto, porque eu faço isso com as pessoas que eu reprovo. Então hoje você está se sentindo uma pessoa amassada por Deus, moída por Deus e lançada de forma reprovativa num ambiente que não tem ninguém, por isso que é um ambiente solitário, amassado e reprovado. Então isso faz muito sentido para nós, quando o Senhor, assim, e nesse ambiente aí você vai morrer. Verso 17, verso 18. Aí, os teus carros poderosos, a tua força de vida, aquilo que você arrotava como algum tipo de mérito, alguma conquista, vai morrer tudo junto e isso vai ser uma vergonha. Aliás, você vai terminar a sua vida de forma vergonhosa. Então, é uma sentença, gente, que precisa ter muita coragem para dizer isso para alguém olhando no olho. Isaías fez isso. Então, a sua vida será assim. Eu vou te enrolar, farei de você uma bola, você vai para uma terra muito espaçosa, sozinha, e ali você vai morrer. E ali você vai morrer só, porque eu reprovei você. Então, Deus sempre retirou líderes que causavam dores no seu povo. Deus sempre retirou líderes ruins. Um dia, líderes ruins vão ser retirados. Olha só o que fala no Salmo 101, verso 7.
Salmo 101, verso 7, diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Não vai ficar na minha casa os fraudulentos, não vai. O que profere mentiras não vai prevalecer. Quem está falando isso? Que garantia é essa? Que promessa é essa? Quem está dizendo isso? O Senhor. Nós agora temos uma época onde tudo está desmoronando. Já falei para vocês, já compartilhei, repito. O Senhor vem numa sequência, gente, de destruir coisas que antes estavam em pé. No aspecto eclesiástico, antes, você dizer que era da Igreja Batista, você dizer que era da Assembleia de Deus, você dizer que era da Presbiteriana, nós sabíamos o que era e quem era. Hoje nós não sabemos mais que Batista é, que Presbiteriana é e que Assembleia é. As instituições ruíram, acabou. Antes, igrejas que eram renomadas pelo seu nome, acabaram, caiu. Porque as instituições não são mais confiáveis. Um monte de gente não acredita mais nas instituições. Um monte de gente não acredita mais em igrejas. E sabe quem fez isso? O Senhor. Eu acho. Aí de um tempo para cá, surgem homens. Tanto é que hoje muitas pessoas não dizem mais a igreja que congrega, diz o pastor da igreja. Eu sou membro da igreja do pastor Cicrano, porque agora a autoridade, a legitimidade, a segurança, a referência não é mais a instituição, é uma pessoa, do pastor Cicrano. Porque a instituição não tem mais moral. Então agora tem que surgir um nome para dar a referência. A referência é um nome. E os nomes estão caindo. Os pastores de referência estão sendo pegos nos seus submundos de corrupção e de bagaceira. Estão trazendo à tona nomes renomados que estão caindo ao chão. E aí as instituições perdem a moral, os nomes perdem a moral, as instituições eclesiásticas, que a gente chama de igreja, e as referências pastorais, de liderança, vão ruindo também, e vai caindo tudo em descrédito. Faz sentido? Porque Deus mata. Então Deus não tem vínculo nenhum com a Assembleia de Deus, Deus não tem vínculo nenhum com a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, Deus não tem vínculo com o presbiteriano e nem com o batista, Deus tem vínculo com o seu nome e com a sua glória. Então se for para rodar tudo no porrete e matar, Ele mata, porque a única coisa que Deus tem aliança é com a sua glória e com o seu nome. Por isso que as igrejas de Éfeso hoje são ruínas, de Pérgamo é ruína, de Filadélfia é ruína, de Esmirna é ruína, porque ele não tem pacto com a instituição, ele tem pacto com os fiéis. Aleluia! Porque senão ficava fácil, a gente aderia a uma instituição, aí nós estávamos debaixo da bênção. Por isso que essa sentença é pessoal. Essa sentença tem nome. Não é mais ao povo. Não é mais à igreja. Não é mais à nação. É para você e para mim. Agora, o texto de Isaías de hoje tem nome. Se chama Cledson. Aí passa a ser pessoal. É fácil você criticar as instituições. É fácil você criticar a igreja. É fácil criticar pastor. Hoje Deus está chamando a gente para uma conversa olhando na nossa cara. Coisa boa. Então o Senhor mata aqueles líderes ruins. Você vai morrer lá. Você vai morrer na sua arrogância, morrer na sua presunção, mas você nunca morrerá como uma referência de um cristão. Gente boa, deixa Deus falar o nosso coração. Você não morrerá como uma referência de alguém que era meu. Eu não vou deixar.
que quando te sepultarem, sepultarão uma pessoa que nunca foi meu, apesar de estar em ambientes de governo e na corte de Judá. Mas essa pessoa nunca foi minha. O que é que você tem aqui? Extraordinário, né? Você vai morrer no vale da sua presunção, da sua arrogância e onde você deve morrer. Você sempre quis fazer da sua vida o que você bem entendeu, você traçou os rumos que você decidiu, você nunca obedeceu o que eu tinha para te dizer, você nunca concordou comigo. Sébina, você que administrava as coisas em meu nome, você nunca foi meu, e eu não vou deixar que você morra usando o meu nome, a minha glória, ou tendo qualquer tipo de pompa. Até as tuas conquistas morrerão junto com você, que são os teus carros poderosos. Muito interessante essa sentença quando Deus fala com esse homem pessoalmente. Mas Deus sempre abençoou o seu povo com líderes bons. Incrível como o Senhor nunca deixou o seu povo sem receber um líder bom. Porque depois que ele fala no versículo 19 que você será retirado, entra do verso 20 ao verso 24 um personagem chamado Eliaquim. Eliaquim, ele é de Judá. Agora, o Senhor presenteia o seu povo com bons líderes. Calma, Deus vai fazer. E sabe qual é a sentença mais dura que Deus tinha para uma nação? Tirar os seus bons líderes. Sabe qual era a coisa mais dura que Deus poderia fazer com a nação? Retirar os seus profetas. Essa era a pior sentença que Deus poderia dar para uma nação. Eles pararem de ouvir a verdade. Tanto é que lá em Novo Testamento, lá em Tessalonicenses, o Senhor vai dizer assim: eu vou dar a vocês a operação do erro para que vocês deem crédito à mentira. Ou seja, a pior sentença que Deus poderia dar é dar um líder mentiroso. E sabe por que Deus está dando um líder mentiroso? Lá em Tessalonicenses fala: porque vocês sempre amaram a mentira. Então eu só estou dando o amante de vocês. Porque vocês nunca quiseram dar crédito à verdade. Então eu vou dar para vocês o que vocês sempre quiseram. O que é o inferno? Inferno é o presente eterno daquilo que você sempre quis em todo presente. Por que vocês estão me olhando assim, gente? Está tudo certo? Tudo bem? Então assim, quando o Senhor está abençoando o seu povo, se a pior desgraça que podia ser num povo era retirar o seu profeta, qual a maior bênção? Dar o seu profeta. Dar um homem segundo o seu coração. Olha a promessa que Deus fala aqui, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3,15. Olha só a promessa que Deus dá aqui para o seu povo. Verso 14 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Promessa no versículo 15: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, e estes homens apacentarão vocês com conhecimento e com inteligência. Olha que promessa, Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores, homens segundo o meu coração, que vão apacentar vocês com sabedoria e com inteligência. Sabe por que esses homens chegam até a vida de vocês? Pela manifestação da minha bondade com vocês. Extraordinário. Quem sabe a gente poderia orar e dizer assim: Deus, eu quero ser a resposta desse versículo. Eu quero ser a resposta de Jeremias 3,15. Eu quero que a minha família tenha um pastor segundo o teu coração, que cuide desta família com sabedoria e com inteligência. Eu quero ser esta pessoa. Eu não quero receber, eu quero ser essa resposta. Quem sabe esse versículo não pode ser seu também? Eliaquim, olha o que Deus fala de Eliaquim. Ele é o meu servo.
Só que tem uma característica extraordinária em Eliaquim. Verso 20. Acompanha comigo aí, por favor, na sua Bíblia. Naquele dia, qual o verbo que está aí, se a sua tradução foi igual à minha? Chamarei. Sabe do que as pessoas precisam hoje? De pessoas chamadas. Hoje, muita gente voluntário, poucos chamados. Sabe quem são as pessoas que Deus quer? Aquelas que Ele chamou. Sabe quem é que vai fazer diferença no seu povo? Pessoas que foram chamados por Deus. Sabe quem são os melhores professores? Seja de adolescente, criança, jovem, adulto? Aqueles que têm uma consciência de um chamado para o ensino. Vê a diferença de alguém que tenha consciência de um chamado para ser professor, daqueles que estão lá a trancos e barrancos porque alguém puxou na sua mão. Vê a diferença de um para o outro. Vê qual das duas salas vão gemer. Vê qual as gerações vão vingar. Vê qual professor os alunos vão lembrar. Daquele que foi chamado ou daquele que apenas fazia uma função. O que você está fazendo aqui? Esse lugar é ilegítimo, Sebna. O que você está fazendo aqui? Por que estabeleceu o teu nome numa área que eu não te chamei? Faz muito sentido. Quando é Eliaquim é chamado o servo que eu chamei. Quando é um pastor, a diferença de um pastor que é chamado e a diferença de um pastor que alguém colocou a mão na sua cabeça e disse que ele era pastor. Algum pastor maluco ou alguma igreja doida tacou a mão na cabeça de um homem e disse: a partir de hoje você é pastor, e acabou com a vida desse homem, porque ele tem crise. E a gente vê muito isso, né, Carlos? Em vários lugares. Por afinidades. Homens ilegítimos consagrando pessoas que não têm legitimidade e virando uma bagunça e o povo sofrendo. Vou abençoar tanto vocês, que eu vou chamar agora, até que enfim, vocês vão ser abençoados, porque vocês receberão um homem que foi chamado Eliaquim. Ele é o meu servo. Precisamos orar, gente, por pessoas vocacionadas. A gente precisa orar por pessoas chamadas. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê o entendimento e traga de volta a convicção e a beleza do chamado. Seja para o diaconato, seja para o presbitério, seja para o ensino, seja para o pastorado. Deus ainda continua chamando os seus filhos para a obra que Ele tem a executar. Para que Deus te chamou? Para onde Deus está te chamando? E até hoje a resposta é não. A gente vai ser o presente de Deus para a nação quando? Para que as pessoas digam que você é uma pessoa chamada. Estamos falando de ser pastor. A gente só está dizendo que de qualquer forma, em qualquer área. É muito diferente quando alguém faz o que faz por um chamado. Seja limpar cadeira. Mas a diferença de uma cadeira é que alguém que foi chamado, não pela Níris, mas pelo Senhor. A diferença de alguém que arruma cadeira por um chamado e a diferença de alguém que arruma cadeira cansado é diferente. Aleluia. Esse homem, ele é vestido pelo Senhor. Verso 21. Eu vou pegar a túnica de Sebna e eu vestirei Eliaquim. Meus irmãos, Eliaquim não vai vestir uma roupa usurpada, Eliaquim não vai comprar uma roupa, Eliaquim não vai descobrir a fórmula de se vestir como administrador da corte. Eliaquim é revestido por um vestido que o Senhor o veste. É muito diferente. Porque ele não precisa estar numa agonia para mostrar a autoridade. Geralmente, quem precisa brigar para mostrar a autoridade, comprou a roupa em algum lugar. Que a gente não precisa. Veja as vestes de quem foi vestido pelo Senhor. E veja as vestes de alguém que está vestido ilegitimamente. As pessoas não reconhecem.
E sabe o que está acontecendo? Deus está fazendo isso. Então, na verdade, esse vestido de honra, esse vestido de autoridade, extraordinário. E como é que isso se desdobra? Se desdobra de alguma forma. Veja na metade do versículo 21. Sabe como é que uma pessoa vestida, uma pessoa chamada, sabe como é que é o desdobramento da vida dele? É como um pai. Vê se não faz sentido, gente. É como um pai. E é isso que o Senhor está dizendo, ele será como um pai para os moradores de Jerusalém. As pessoas olharão para o Eliaquim, chamado por mim, vestido por mim, para fazer o quê? Para bater em todo mundo, para agora ser o dono do negócio, ser o grande profeta e o absoluto apóstolo? Não, as pessoas vão olhar para ele e o amor vai ser tão grande, o amor vai ser tão grande, o amor vai ser tão grande, que as pessoas olham para o Eliaquim e dizem assim, eu sou filho dele. Porque eu tenho uma sensação de ser filha. Eu tenho uma sensação de ser filho. Um homem de 60 anos, se o Eliaquim tem 40, ele vai ter uma sensação de ser cuidado por um homem de 40. Porque não é faixa etária, é aquilo que o Senhor revestiu. Então nós somos professores e os alunos vão olhar para nós como se nós fôssemos seus filhos de tanto amor e não de uma aula bem dada. Os ministérios que nós temos, ou os nossos próprios filhos, porque os nossos filhos, eles sabem quando eles foram revestidos por um pai, ou apenas foram pessoas que transou com uma mulher e a gente nasceu. Muito diferente quando é um pai revestido e quando é um homem que veio no tanque barranco. Muito diferente quando é uma mãe revestida ou aquela que não queria ter aquele filho. É muito diferente um ao outro. Quantos concordam? Todo mundo. Porque é muito diferente. Tanto é que eu posso ser um grande pai de um filho que eu nunca gerei. Eu posso ser uma grande mãe de uma filha que eu nunca pari. Posso. Isso é o que Deus chamou para que eu fosse e revestiu-me de alguém assim. É muito diferente. Quando a gente levanta a mão e diz assim, Deus, me faz ser a mãe segundo o teu coração, me faz ser um pai segundo o teu coração, para que as pessoas com quem eu convivo se sintam filhos pela tua glória manifestada em mim. Um homem que foi chamado por Deus, ele será como um pai para as nações. Meus irmãos, muitos de nós estamos querendo poder. A igreja hoje está se especializando em ser um ambiente onde as pessoas recebem poder e não virtude. E vou repetir, a igreja de Jesus Cristo, ela não é poderosa, ela é virtuosa. O poder é dele. Fomos chamados das trevas para a luz para anunciar as virtudes daquele que nos chamou de um ambiente para o outro. Recebereis poder, não é dos ambientes que você convive, é porque agora você tem o meu Espírito. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito. Aí você vai ser testemunha de um Pai. E se você receber o Espírito de Deus, quem você vai se tornar para as nações? Um Pai. Porque eu recebi o Espírito do Pai. Eu vou ser o quê? Faz sentido? Então nós queremos ser poderosos matando pessoas e não pastoreando com um coração paterno. É muito diferente. Uma pessoa revestida, chamada, e agora ele sabe por que ele está. E sabe qual é a autoridade? A autoridade está na paternidade. Incrível, né? Porque tem muitos dos nossos filhos, muitos de nós, não obedecíamos aos nossos pais, apesar de ser pai. Mas muitos de nós só obedecíamos porque era o meu pai que estava falando. E quando é o meu pai falando, a água para, que é o meu pai. Muitos de nós era o pai e a gente não obedece. Porque a gente não dá ao pai autoridade. Pode ser por falha do pai.
porque ele nunca foi pai. Deu para entender? Porque quando é pai, quando o filho não obedece, ele é desobediente a pai, mas era pai. Aí pode ser, porque a Bíblia também contempla esses. Mas desobedeceu a um pai, e não a um homem que se revestia de macho na prerrogativa de pai. Ai, estou fora. Muito diferente quando é que Deus chama. Verso 22, essa pessoa, o Eliaquim, é um tipo de Cristo. Porque aqui nesse versículo 22, é como se fosse um tipo de Cristo. Porque só Cristo e aqueles que são deles recebeu essa sentença. Eliaquim vai abrir, e o que ele abrir ninguém fecha, e o que ele fechar ninguém abre. Espera aí, está em Apocalipse 3,7. E Apocalipse 3,7, quem tem esse poder para abrir uma coisa e ninguém fechar, e fechar uma coisa e ninguém tem poder para abrir, é só Cristo. Eu aqui tenho esse poder. E aqui o Senhor está dizendo que o Eliaquim terá essa autoridade de fechar e ninguém abrir, e abrir e ninguém fechar. Então ele é um tipo de Cristo. Isso, gente. Porque perceba, foi isso que Jesus falou para Pedro. Uma das prerrogativas da autoridade apostólica, Mateus 16, 19, é assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Então, aqueles que vão dar continuidade no ministério de Cristo, têm uma chave na mão. Estou me fazendo entender? É tanta autoridade que o Senhor nos deu chave para a gente ser um mordomo legítimo na corte do nosso rei. Agora a gente pode abrir, agora a gente pode fechar. E nós temos autoridade legítima para isso. Por isso que no desligamento de membros, na exclusão, 2 ou 3 desligar na terra, desligado no céu. Como é que a gente tem poder de desligar alguma coisa no céu, gente boa? Pois é, Jesus disse que a gente tem. E se vocês ligarem na terra, será ligado no céu. De tão sério que é a minha igreja, de tão sério que é a autoridade que o Senhor determinou à igreja, que se a gente decidir estar desligado aqui, está desligado lá. Só quem tem chave faz isso. A chave do liga e desliga. E o Senhor está dizendo que será assim essa pessoa. O Eliaquim será assim. Será esse tipo de líder que liderará vocês. Será esse homem que eu vou levantar para estar à frente da geração de vocês. Meus irmãos, que tipo de pais a gente está se tornando? Que tipo de marido a gente está se tornando? Que tipo de esposa nós estamos nos tornando? Que revestimento de autoridade a gente está tendo? Que posicionamento nós temos dentro das nossas casas? Atender caprichos da família ou sermos pessoas revestidas de uma autoridade? Quem nós somos, na verdade? A gente está administrando as coisas do Senhor ou a gente está administrando as nossas coisas em nome do Senhor? É muito diferente. Deus chame pessoas hoje à noite aqui para a glória do seu nome. E que a gente volte para as nossas casas chamadas. Uma pausa. Mas o que me assusta nesse verso, nesse capítulo, é o versículo 23. Versículo 22, versículo 23. Isso aqui me assusta muito. Porque assim... Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá, ninguém fechar, ninguém tal. Verso 23 diz assim: eu vou fincá-lo como estaca em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Verso 24. Nele pendurarão a responsabilidade da casa de seu pai. A prole significa os descendentes, né? A geração, os filhos e os descendentes. E nele também vão pendurar todos os utensílios, de taças até as garrafas. Pensa comigo. Deus tirou um líder ruim, Deus colocou um líder bom, chamado Eliaquim, um homem chamado, revestido. Esse homem será um homem agora como um pai para o seu povo, um homem que será uma personificação praticamente de Cristo nos relacionamentos com o seu povo. E esse homem será estabelecido em terra firme. Esse homem é inabalável. Esse homem não é guiado por ventos de doutrinas.
Esse homem é fixado em uma terra muito firme. E quando o povo olhar para esse homem assim, sabe o que vão fazer com ele? Terceirizar as suas responsabilidades. Porque neste homem, que o Senhor os deu, que o Senhor os chamou, que o Senhor firmou, que o Senhor fez ser pai, que o Senhor fez ser um Cristo, as pessoas vão colocar nele coisas banais como garrafa, até a responsabilidade dos seus próprios filhos. Agora durma com um barulho desse. As pessoas vão pendurar nele a responsabilidade das nossas gerações e também das nossas garrafas. Das coisas mais banais como garrafa, as coisas mais sérias como a nossa geração estará dependendo desse homem. Esse homem carregará o peso de todas as nossas omissões e das nossas responsabilidades não assumidas. A gente faz isso com avô, a gente faz isso com os nossos pais, a gente faz isso com pai e mãe, a gente faz isso com pastor, a gente faz isso até com filho, jogando sobre eles responsabilidades que são nossas. A gente fica terceirizando coisas que são nossas. Meu querido, não seja pau de estaca para levar peso de ninguém. Se você fizer isso, você vai estar causando um grande dano para você e para outros. Você nunca seja um pau de cerca para filho irresponsável. Você nunca seja, Deus te colocou num lugar firme, não é para você ser um pau de estaca para aguentar peso de filho e de família, não. Exatamente por causa do versículo 4, o líder bom vai embora. Versículo 24 diz, mas num dia, esse líder bom, que foi pai, que foi Cristo, um homem chamado, revestido, ele vai embora. E o que tiver pendurado nele cai. Essa estaca que foi fincada em terra firme, um dia eu vou derrubá-lo. Eu vou arrancá-lo. Ele vai cair. E a carga que estava sobre ele, a carga, vai se desprender. E as pessoas vão entrar em pânico. E quem está dizendo isso é o Senhor. Faz sentido? Um dia papai vai embora. Um dia mamãe vai embora. E você está sendo um pau de cerca, carregando o problema da família toda, e não ensinando pessoas a serem responsáveis. E estão criando monstros para matar os outros aí por onde anda. Porque você vai morrer. Deus vai arrancar você. Porque Deus arranca, Deus desfaz, Deus desmonta, Deus dissolve todas as lideranças, boas e más. Glória a Deus, meus irmãos. Boas e más. Os homens que Deus levantou, revestiu, ungiu, chamou, tornou um pai. Ele vai embora. E agora? E agora? Então, na verdade, muito cuidado com terceirização. Isso é trágico. Muito cuidado em terceirizar suas responsabilidades. Assuma. Levar a carga um do outro é tirar dele e não é pôr em cima de mim, não. Levar a carga um do outro é retirar a carga de escravidão dele para torná-lo um filho. Cuidado para que você não use esse termo, esse texto errado lá em Gálatas. Que você está magoadinho porque ninguém carrega as suas cargas. Não. Nesse mesmo texto de Gálatas diz que cada um levará a sua própria carga. Nesse mesmo texto. Então você entendeu errado. Entendeu a seu benefício.
Porque se você tivesse entendido, pelo menos no aspecto positivo, como responsabilidade, você estaria perguntando, mas eu estou levando as cargas de quantos? Não, você só usa a Bíblia a seu favor e revoltadinho com um monte de gente, porque ninguém carrega as suas cargas. Ninguém me liga. Na pandemia, pastor não me ligou ainda. Nessa pandemia, pastor não me visita. Muito chateadinho. Minha intenção é que esta chateação, ela se torne algo muito sério no coração dessas pessoas para que elas se convertam. E jamais me veja como um pau de cerca de depositar em mim qualquer tipo de esperança. E serem libertas dessas estruturas de que presentes de Deus será, não sei se eu sou, mas é um pendurincalho de pendurar responsabilidades. Um gancho de suportar os seus problemas que você deveria responder. Então, glória a Deus que nós estamos numa igreja que tem ensinado que ali em cima não tem cadeiras especiais para poderosos, não. Graças a Deus que ali em cima não tem tronos para majestades. E homem algum será honrado neste lugar a nível de se considerar melhor do que qualquer outra pessoa. E todos nós temos que ser o Eliaquim. Todos nós. E nunca esperarmos um Eliaquim. Porque o segredo desse texto é dizer que os Eliaquins vão embora. A questão é se eu sou o Sebna ou se eu sou o Eliaquim. Ambos vão embora. E nunca eu estar na expectativa de esperar um Eliaquim para resolver os meus problemas e eu pendurar sobre ele as minhas responsabilidades, que eu não tenho caráter para mudar. Sabe para que serve os Eliaquins? Estou com crise nessa e nessa área. Você pode me ajudar? Como é que eu saio dessa? Posso. Mas deixa eu te contar um segredo. Como pastor, dizer isso sem erro, 90% dos atendimentos que eu tenho não dão em nada. 90% dos atendimentos que eu tenho lá no gabinete é perda de tempo. Eu sei disso. Eu só continuo por causa do ofício, mas eu sei que é perda de tempo. Sabe por quê? Porque se tivesse valido a pena, ao sair do gabinete, as pessoas tomariam decisões. Já ia ligando para a pessoa que tem que resolver o problema. E não considerando se o que eu falei é verdade ou mentira. Se vai concordar ou não com o que eu disse. Então 90% dos atendimentos não é vocês que acreditam que eu tenho muita coisa. Sou eu que estou desacreditando que a igreja quer mudanças. Estou falando de vocês não, estou falando de nós. Porque a maioria dos atendimentos é mais em busca de um gancho para pendurar meus problemas. E não decisões que eu tenho que tomar. O senhor pode me dizer o que é que eu tenho para fazer? Eu disse, posso. Você tem que fazer isso e isso. E eu te mostro aqui onde é. Leu? Li. Entendeu? Entendi. Então tem que fazer, não sei o que eu estou falando. Eu só estou te ajudando a te dizer onde é que você tem que ir. Agora vai. Vai. Mudou? Mudou não. Então foi só perda de tempo. Então nós queremos, na verdade, que Eliaquim surjam, mas nunca que eu me torne um deles. A questão é que os Eliaquins vão embora. Então assim, esse texto me assusta, porque é como se fosse uma palavra para nós muito atual. Onde as pessoas estão cada vez mais em busca de um bom serviço eclesiástico e não de assumir responsabilidade de uma vez por todas. Isso é trágico. Por isso, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu morrer,
Não sei se você vai antes de mim ou eu vou antes de você. Eu acho que você vai antes de mim, talvez. Não sei. Não, tá, eu vou antes de você. Porque eu não vou dizer que quero lhe ver chorando, mas eu não vou lhe ver. Saudade. Mas quando eu partir, eu não quero ter em mim nem as coisas dos meus filhos. Tenho trabalhado com os meus filhos para que eles não tenham em mim nada, absolutamente nada. Se você quiser um conselho, é isso aí que a gente deve fazer. Porque no dia que eu partir, eu quero que eles façam para mim um sepultamento de um homem que ensinou para eles o que era certo, e um homem que agora pode ser uma referência, que mesmo depois de morto, ainda continua falando. E não um homem que quando morreu, deixou todo mundo em desespero, porque não sabia mais o que fazer. Porque nele, por ele e para ele eram todas as coisas. Continue nessa rota. Você vai morrer e vai matar sua família. Ninguém, você não poderia ser penduricalho para ninguém. Aí eu vou te contar um segredo, e quando você morrer, as pessoas vão saber sobreviver. Não vai ter uma fila de suicídio porque você morreu, não. As pessoas só estão pendurando responsabilidades em você porque você permitiu que isso acontecesse. Você deixou isso acontecer. E não teve a sua vida, e não foi revestido com aquilo que Deus queria te revestir. Não obedeceu a um chamado que Deus te chamou, para você viver a vida dos outros. Como se quem cuidasse dos outros fôssemos nós. É pai, mas vai morrer. Esse texto é valiosíssimo para nós. Valiosíssimo para nós. Tem muitos cristãos que sabem que se morrer, a sua casa desanda. Tem muitos cristãos que sabem que quando morrer, a sua casa vai virar um prostíbulo. Por causa dos filhos que tem. Tem muitos cristãos que sabem que se morresse hoje, os seus filhos não estariam caminhando de uma forma viva e séria e firme com o Senhor Jesus. Sabem disso. E por isso que ficam carregando sobre si responsabilidades. Sabem. Então nós, a verdade, a gente precisa clamar ao Senhor, gente, em nome de Jesus. Deus de misericórdia, a gente precisa tomar uma decisão urgente. Que aqui a gente não está aprendendo quem foi Sebna, a gente não está aprendendo quem foi Eliakim. Nós estamos clamando pelo sangue de Jesus, que Ele fale conosco, que nos transforme. A gente não está num ambiente de informações bíblicas, nós estamos em rota de colisão com milagres aqui. Rota de colisão com transformações internas, de dentro para fora. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Porque senão o Senhor sempre vai dizer para mim, o que você está fazendo aqui? Não é aqui que você vai estabelecer o seu nome, não. É na sua arrogância fora daqui. E eu vou fazer de você uma bola. E vou jogar você para fora daqui. Porque você não tem interesse em me honrar. Quem nós somos? E eu vou chamar os meus. Deus os abençoe, gente boa. Para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Para que nós possamos riscar o chão e traçar uma nova história para nós. E eu sei que aqui, nesse auditório, não sei quantas pessoas estão nos acompanhando na internet, eu não sei quantas pessoas ouvirão essas mensagens depois, mas eu sei que só aqui nós já poderíamos mudar a história dessa igreja significativamente. Vou mais longe, a metade desse auditório aqui. Se nós sairmos daqui com uma decisão séria tomada, a gente muda a história dessa nação. Vou mais longe. 10 pessoas desse auditório. Vou mais longe. Jeremias. E aí eu encerro. Vê se eu acho o texto que eu... Jeremias capítulo 5, versículo 1. Nós vimos lá, né, que Deus iria dar pastores segundo o seu coração. Jeremias 5, 1.
a gente lê esse texto aqui e encerra. Dai voltas às ruas do Setoró, dê voltas em cada quadra, em cada conjunto de Brasília. E veja agora, procure saber, buscai pelas suas praças, a ver se você acha alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu vou perdoar a história dessa nação. Deixa eu ir mais longe. Para Deus mudar a história de Jerusalém, Ele só queria um homem. Não precisava desse auditório, não precisava do pessoal assistindo na internet, não precisava de 10, só precisava de um. A pergunta é: quem vai ser? Chega, gente, chega. Eu vou ser essa resposta. Dê uma volta aí. Só quero um, porque se eu encontrar um, eu mudo a história. Deus só procurou um. E quem sabe Ele está chamando hoje à noite aqui. Gente chamada, gente chamada. Assuma uma sala de criança, porque eu te chamei. Assuma uma sala de adolescentes, porque eu te chamei. E aí você vai ver a diferença. Assuma um ministério, porque eu te chamei. Assuma, porque eu te chamei. E você sabe que eu te chamei. E aí você vai mexer na história das gerações. Glória a Deus.